Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre cultura. Teve lançamento de livro em Santos e sobre este assunto eu converso com André Taca, advogado e escritor. Tudo bem, André? Seja bem-vindo. Boa noite, Roberta. Vamos bater um papinho, né, sobre esse lançamento que foi um sucesso. É isso aí. Então, no final de novembro a gente teve o lançamento, um livro novinho saindo do forno, aqui o Alfaiate. Conta pra gente, André, qual que é a história desse livro? Bom, o Alfaiate é um suspense policial que narra a história de um jornalista, na verdade inspirado num radialista aqui da Baixada Santista, que ele é investigativo e vai atrás de uma série de crimes bárbaros que vem acontecendo em locais emblemáticos aqui da cidade. Em especial o Orquidário, o Emissário Submarino, a Vila Belmiro, e ele se inicia inclusive na Igreja do Valongo, que é um local bem sagrado e tem aquela dicotomia, né, entre o sacro, né, o sagrado, e o mórbido e tal. Então, a partir daí, se desenrola a história. O crime aconteceu na Igreja do Valongo, é isso? Se inicia lá. Existe um crime, a partir disso, um furo de reportagem, iniciado, né, ao jornalista em si, e ele começa a percorrer uma série de pistas que vão sendo deixadas e outros crimes que vêm acontecendo. Agora, por que você pensou nesses pontos turísticos da cidade de Santos? Então, eu acho que o Santista, nós temos orgulho da nossa cidade, e eu quis retratar um pouco, ainda que num crime de suspense, num livro de suspense, né, eu quis colocar um pouquinho desse orgulho que nós temos por esses locais. E eu acho que todo Santista, e quem conhece Santos, vai se reconhecer, vai ver esses pontos e vai ter um pouco de orgulho ao encontrar-se nesses locais. A obra, ela traz quantos crimes, André? Até o desfecho, mais ou menos 5, 6 crimes, mais ou menos. História de um serial killer, então. Um serial killer, são crimes em série mesmo. E é bem interessante pelo aspecto que eu tento colocar uma valoração no suspense. Eu tento trazer aspectos sociais também para a história. Então não é só, eu posso dizer que não é só um livro de suspense policial, mas também de uma valoração moral. Agora, você falou desses pontos específicos da cidade de Santos, e eles foram escolhidos a dedo por conta do enredo Sim, do livro? muito a ver com o enredo, pela localidade. Esse livro ele se passa, a maior parte dele, entre o Canal 1 e 2 e um pouquinho do Gonzaga, então a maior parte dos crimes da região, inclusive onde o jornalista mora, é por essa região. E aí eu aloquei esses crimes nesses locais. O jornalista, ele é o responsável por desvendar o crime? Por desvendar. São dois. Um deles é o principal, o protagonista, que é inspirado nesse jornalista, nesse radialista que eu comentei. E o outro também inspirado em outro jornalista amigo meu. Eles começam a permear, né, percorrer essas pistas deixadas atrás desses crimes. Agora você, além de escritor, é advogado. É advogado criminalista, não? Não, pelo contrário. Eu não Então, esses advogo. crimes não têm nada a ver com o seu trabalho? Não tem correlação com o meu trabalho, não foram inspirados em nada. Foi tudo imaginação mesmo, criatividade que a gente tentou buscar. Esse não é o seu primeiro livro, André? Não. O Alfaiate, ele é a segunda obra. A primeira foi lançada em janeiro de 2019, que é o livro do Insólito Viajante. É um livro totalmente diferente, mais sobre autoconhecimento. Ele também é contado no Brasil, né, mas ele é narrado de Salvador, ele vem vindo por algumas cidades, né, alguns estados aqui do país, e deságua também em Santos. Ele termina aqui em Santos, né, que é uma fonte inspiradora para mim. Mas são assuntos totalmente diversos. Os dois livros em Santos, você não é nada bairrista. Como eu comentei, nós temos orgulho da cidade, né? E somos um pouco orgulhosos, mas também bairristas. E eu tenho já um terceiro engatilhado que também se passa aqui na cidade de Santos. Também sobre crimes, não? Esse terceiro, sim, sobre crimes. Tô achando que você virou um Sherlock Holmes daqui, não? Não, apesar de eu gostar muito do gênero e também dos livros do Conan Doyle, do Sherlock Holmes, não, longe disso ainda. Sou iniciante e quem me dera, né? Quem me dera. Agora, você utilizou a questão do jornalismo investigativo, né? Nessa questão do seu livro.
Hoje, você acha que o jornalismo ele está com essa pegada ou a gente perdeu um pouco por conta do tino comercial que as empresas de comunicação acabam tendo que atrelar a parte editorial com a parte comercial? Como é que você vê isso? Existe jornalista de verdade ainda? Eu acredito que sim. Eu acho que eu admiro muito essa profissão, tenho muitos amigos, admiro muitos jornalistas, não só pela questão investigativa, mas conseguem beirar, né, essa lucidez de ir atrás do correto, buscar a justiça e a verdade com a ética. Isso é muito importante. O que eu acho que talvez tenha acontecido com esse advento de redes sociais, de talvez muito grupo de WhatsApp, muita gente querendo se destacar, aparecer, é que existem pessoas que não são jornalistas que acabam dando furos inadequados, né, sem ética, e que às vezes comprometem a carreira de um jornalista, né, que às vezes não tem tanto espaço porque alguém já deu um furo para aparecer no YouTube, no Facebook e esses canais. Pela velocidade da informação, como as coisas estão acontecendo, a questão do furo é uma coisa difícil hoje de se conseguir, né? Porque você tem essa quantidade de informação sendo gerada diariamente em vários canais, em várias mídias, mas aí tem a questão da credibilidade, né? Exatamente. Daí isso é típico do jornalista. Um bom jornalista, ele precisa apurar a notícia antes, ver o que realmente é fato e ir até o final, coisa que talvez um amador, pela simples vontade de se dar o furo, dá a notícia de uma forma errada, né? E infelizmente a gente caminha pela jornada das fake news, né? Isso acaba acontecendo não só alguém querendo dar um furo, mas hoje em dia estão criando, né, fatos inverídicos. E isso atrapalha também o jornalismo. Eu acho que acaba trazendo uma consequência ruim, que às vezes as pessoas dão mais credibilidade naquela mensagem passada pelo WhatsApp do que pelos próprios canais oficiais, né, que vinculam notícias. E aí você tocou num ponto importante, porque hoje essa questão da tecnologia, a gente tem ela de uma forma muito avançada, mas eu acho que o brasileiro não sabe utilizar, né? E a gente fala nessa questão da terceira idade, por exemplo, que tem um acesso à tecnologia, mas às vezes não consegue diferenciar o que é uma fake news, o que é uma notícia realmente com credibilidade e sai passando nos grupos de WhatsApp para todo mundo, né? Não só a terceira idade, não vou ocupar a terceira idade, mas existe um índice muito grande, principalmente na terceira idade, desse tipo de ação. Você comentou, eu lembrei muito da minha mãe. A minha mãe, além do bom dia que eu tenho que dar todo dia, né, quando o WhatsApp, eu tenho que ficar desmentindo algumas coisas que ela me passa, porque realmente não vão atrás da verdade, eles acabam recebendo como se fosse um jornal, como se fosse uma notícia verdadeira e não se aprofundam. Mas até para a gente entender o que acontece com essa geração, né, André? Uma geração que vivia o tempo antigo, onde os jornais eles tinham credibilidade, as notícias elas eram devidamente apuradas, né, investigadas. Então, assim, tudo que se chegava ao consumidor era quase que 100% de verdade. Então, se tem esse conceito antigo ainda, não quer dizer, então, chegou até eles, vamos repassar, é verdade. Então, eu acho que essa mudança de mentalidade tem que acontecer em todo mundo. Sim, ela é gradativa, né? Acho que vem ocorrendo, as pessoas já estão se tocando, né? O termo fake news já é popular, as pessoas já conhecem, e você tem razão. Elas recebem como verdade, então Sim. Ainda é um processo lento, mas de redescobrimento, né? Acho que vai acontecendo. Aliás, no próprio livro, esses furos eles se dão inclusive por troca de mensagens às vezes. Então, até nisso, justamente a primeira passagem, na questão da ética, o jornalista ele fala assim, vai verificar primeiro se realmente é um furo, é alguma coisa, ou porque eu não quero dar uma notícia que não seja verdadeira. Então tem essa linha mesmo. Aí a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o lançamento que aconteceu em Santos do livro O Alfaiate. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é cultura e sobre isso eu converso com o escritor e advogado André Taca. André, a gente está falando sobre o lançamento do livro O Alfaiate e você utilizou no seu enredo um jornalista, é isso, né? Contando. Por que um jornalista e de repente não um investigador da polícia, um detetive? Bom, o jornalista, para mim, ele tem uma perspicácia muito grande, uma curiosidade muito apurada, e essa vontade de descobrir a verdade. E ele não está atrelado a entraves burocráticos, como às vezes algumas carreiras têm. Ele tem a ética como princípio,
né? E eu tento colocar isso de forma clara no livro. Todavia, ele tem, acho que uma coisa apurada de saber o que é justiça, apesar de não trabalhar nesse meio. E isso me inspirou, eu acho que resolvi colocar alguém que quisesse realmente descobrir, desvendar os crimes, e não aquela coisa assim, que às vezes a gente está acostumado de ficar preso a processos administrativos que não chegam numa conclusão concreta. Quer dizer, alguém mais desprendido, é isso? Que consegue chegar, na verdade, de uma forma, talvez... Pelos meandros, né? Acho que você foi bem assim, a palavra foi desprendido mesmo, uma palavra muito boa. Para que não ficasse tão amarrado às questões processuais, por exemplo. Que é uma coisa que acontece com o advogado. Talvez eu acho que por isso eu não queira nem colocar um advogado, um investigador, porque eu sei exatamente as amarras que às vezes estamos limitados. Você tem um terceiro livro em mente já, não? Isso, ele já na verdade está quase pronto, que pretendo lançar ano que vem também nessa linha, né, de suspense policial, que se passa aqui em Santos. 3 livros em Santos, é isso? Isso, Esse também policial. A história do alfaiate, você começou a escrever, como é que surgiu essa ideia? Eu sempre fui um apaixonado por suspenses policiais, quando era novo, eu lia muita Agatha Christie e tal, e depois do primeiro livro, que era um pouco mais de autoconhecimento, né, tal, eu resolvi seguir esse caminho. Vou tentar a linha de suspense policial. Fiquei pensando, né, tentando criar uma história, algo que fosse interessante, e creio que, pelo menos no lançamento, foi um sucesso, o pessoal gostou, acho que valeu a pena. Você pretende seguir carreira agora, vai deixar a advocacia ou não? Daqui a pouco vai perder espaço. A gente tenta colocar como um plano, lógico, é um sonho. No entanto, ainda é muito precoce a carreira de escritor. Aqui, na verdade, a carreira cultural no Brasil ela é um pouco cheia de entraves, dificuldades e pouco incentivo. Mas, né, como eu falei, é um sonho e a gente tem que batalhar por esse sonho. Então, por enquanto, não vou deixar a carreira de advogado, mas vou prosseguir com a de escritor paralelamente. Você pensa em, de repente, fazer uma versão digital? Tem uma versão digital do alfaiate? Ele, depois do lançamento, cerca de 3, 4 meses, ele vai ser lançado também na forma digital, em e-book. E aí eu vou preparar um outro lançamento, outro suspiro, né, para ele dar uma renovada, uma oxigenada, porque é sempre bom de relembrar as pessoas, né, do livro, fazer a nossa propaganda. Na história do alfaiate, você utiliza a questão de uma sociedade secreta, é isso? Isso. É algo parecido com um crime organizado? Existem características diferentes? Qual que é? Ele realmente perambula um pouco por a questão de crime organizado, não totalmente, mas ele dá uma espreitada por isso, sim. Na verdade, ele é uma sociedade com um teor realmente ilícito, mas não especificamente com organização criminosa, mas ela permeia ali, sim. Como é que você vê hoje essa situação das organizações criminosas aqui no nosso país? A gente recentemente teve uma questão envolvendo os aplicativos, né, de mobilidade urbana, sim, com uma suposta ideia de facção criminosa. Isso é um assunto que está no cotidiano do brasileiro? Infelizmente, parece que o nosso país ele tem um poder paralelo, né, de organizações criminosas. Dizem que são muito ligadas ao sistema de transportes, eu também não posso, né, apurar, eu desconheço, mas é uma preocupação. Acho que todo brasileiro acorda com aquela questão da insegurança e talvez seja um dos motivos pelo qual muita gente está deixando o país para Portugal, outros países, para ter uma qualidade de vida na questão da segurança. Eu penso que talvez com esse novo governo a gente tenha um avanço nessa questão da segurança social e ainda não vi melhoras, mas eu torço para que isso aconteça. A gente entrou num governo que levantou muito a questão da bandeira da anticorrupção, né? E acho que às vezes a gente espera um pouco mais, será? Do governo em relação a isso? Essas votações de STF, você acha que de certa forma elas trouxeram um peso para o brasileiro? Olha, eu creio que a propaganda do governo, né, na época da campanha,
ela realmente elegeu uma bandeira, que é a anticorrupção. E esse sentimento, talvez, que tenha colocado o governo atual. E isso, acho que, desde já, motiva essa cobrança. Eles já têm a responsabilidade de demonstrar que não há corrupção no governo deles. Então, por isso, qualquer indício, na minha opinião, eles deveriam apurar para não ter nenhuma suspeita e nenhum estremecimento popular com relação à seriedade que eles propagaram. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre o livro O Alfaiate. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o livro O Alfaiate, do André Taka. André, a gente está entendendo o lançamento do seu livro, sobre o que ele trata e por que o alfaiate? O nome do livro está ligado ao codinome que foi dado ao criminoso, ao suspeito, pelo modus operandi dele. Ele tem um modus operandi bem específico com relação aos seus crimes e daí surgiu esse apelido, foi dado pela imprensa dentro do livro, como alfaiate. E o enredo, ele traz algum tipo de debate social? Ele traz um pouco essa questão de valores morais, de atos que você tenha cometido que podem desencadear outras questões, ou ressentimentos, ou problemas na sua vida. O próprio protagonista, que é o jornalista que eu mencionei, ele vive uma questão muito pessoal, que ele foi demitido de um veículo de comunicação e justamente ele aproveita essa investigação para demonstrar, inclusive, que a demissão dele foi injusta. Então é uma busca pessoal dele também, não só em descobrir a verdade, em resolver, desvendar esse mistério, mas também em comprovar que a demissão foi injusta. Agora, em relação aos crimes que você relata no livro, a gente pode dizer que a cidade de Santos também teve crimes parecidos? Tem alguma correlação? Não? Eu particularmente, eu desconheço, até não aprofundei nessa questão dos crimes aqui na cidade, eu fico com medo de ficar até contagiado, né, fazendo uma imitação, então eu não queria. Então eu tentei buscar realmente uma inspiração pessoal. Não desconheço, não conheço. Não é nenhum tipo de denúncia. Não, pelo contrário, é totalmente ficção. É um romance. Uma ficção, romance. Hoje se fala muito em crise, né? A questão financeira está algo muito difícil. Como é que é escrever um livro com um país em crise? Olha, eu acho que a gente primeiro está numa crise cultural, né, de identidade cultural. Isso já é complicado, porque as pessoas elas não estão consumindo tanto um material físico, já é uma dificuldade. E a questão financeira também. Teve até notícias sobre a Livraria Cultura e a Saraiva, que tiveram em recuperação judicial. Então, isso abala até quem está escrevendo, quem tem um sonho de crescer nessa área. Realmente existe essa dificuldade aqui no país. E aí, além dessa questão das empresas, você falou dessas duas livrarias, são livrarias fortes. A gente vê hoje muita livraria fechando, né, por conta desse mercado, a questão da internet, a Amazon tem dominado. Você acha que o mercado digital é o futuro? Me pergunto, inclusive, porque eu gosto de escrever, estou lançando os livros, se eu acho que as pessoas estão lendo menos. Eu falo, não, elas estão lendo mais, só que digitalmente. Formatos diferentes. Formato diferente, e inclusive tipos de notícia diferente. E livros também. O meu primeiro livro, por exemplo, ele tinha 320 páginas. E quando eu iniciei esse, eu já pensei assim, eu tenho que fazer algo menor, para alcançar, por exemplo, jovens. Jovens não gostam de ler coisas muito longas. As notícias, às vezes, são menores. Então, na elaboração desse livro, eu pensei também no público que possa consumi-lo, porque eu sei que estão lendo, mas, como tem muita informação, produtos com menor quantidade de páginas, notícias rápidas e tudo mais. Agora, você tocou nesse assunto dos jovens, né, com textos mais curtos. Sim. Aí a gente desce um pouquinho mais a questão das crianças. Hoje é difícil, claro, você alfabetiza uma criança, mas é difícil você despertar o gosto na leitura com tantos games. Verdade. Né? Então, o que precisa? É um enredo diferente? É uma forma, uma linguagem? Qual que é o segredo para atrair essa criançada para o mundo das letras? Você tocou num ponto, acho, muito importante e relevante, que é a linguagem. Eu acho que tornando os livros
de um mais fácil acesso, passando a informação que você quer, mas sem uma formalidade muito grande, talvez fique mais fácil das pessoas entenderem. Você vê até pelas redes sociais, inclusive aplicativos de mensagens, as pessoas já não escrevem formalmente, não tem como. Então, acho que reduzindo essa formalidade nos livros, a gente consegue atrair desde que o produto seja bom também. Não adianta a gente dar para uma criança, para um adolescente, um produto que não seja interessante, não seja também do interesse deles, eles não vão consumir, porque existe um fomento, né, de informações muito forte para eles, inclusive o games, né? É uma competição Uma desleal competição às vezes, bem né? difícil, bem difícil. André, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí no terceiro livro, né? Muito obrigado, Roberta, agradeço o convite aqui, muito obrigado mesmo. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.